Vamos prestando atenção na nossa respiração, observando como nós estamos nos sentindo. Lembrando que não existe certo ou errado. Existe a maneira como eu consigo me concentrar e me equilibrar aqui e agora. Eu, para mim mesmo, sou a pessoa mais importante que existe nesse momento da minha vida. Porque eu só posso dar conta de mim mesmo. Cada um traz uma história para a gente. Nós fazemos contatos pessoais ou virtuais com pessoas ao longo do nosso dia, da nossa semana, que são importantes e significativos, sim, com certeza. Mas eu preciso ter a chance, pelo menos, de encontrar uma forma, uma oportunidade para me religar à própria essência. E o caminho sempre mais fácil é através da respiração. O ato de inspirar, pausa, expirar, pausa e voltar a inspirar. Observando como eu estou me sentindo aqui agora. Qual é a importância, nesse momento, de eu ser e estar quem eu sou e quem eu estou aqui e agora. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Quando nós lembramos os contatos que nós fizemos hoje, ou porque eu me deparei com a minha própria imagem no espelho quando acordei, ou porque eu fiz um atendimento ou outro de manhã, presencial ou online, ou porque eu saí de casa porque tinha uma necessidade de ir a algum lugar, ao mercado, a uma farmácia, não sei. Sair um pouco de carro, dar uma volta no condomínio, não importa. Eu posso ter visto pessoas, plantas, animais, inspirando e expirando. E o contato com as outras criaturas me gera emoções, sentimento, algum pensamento. O estar inserida, o incluído neste grupo, o encontro com estas pessoas na tarde de hoje, a preparação para estar aqui nesse momento, são conexões que nós fazemos no nosso dia a dia. Portanto, de alguma maneira, de alguma forma, estamos simbioticamente conectados, consciente ou inconscientemente falando. Nenhum de nós tem autoridade suprema, totalitária, absoluta, para viver independentemente de relações. Nós ainda necessitamos, carinhosamente falando, de instrutores, guias, amigos, que transitam em vários estados de consciência, diferente da nossa que nos encontramos aqui agora. Também temos relações simbióticas em algum estado com esses seres. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar.
Se os meus avós, bisavós, trisavós, tetaravós não estão mais aqui presentes nesse momento, mas eu posso estar conectado a eles. E dependendo do tipo de conexão que eu tenho, além de ser uma conexão do inconsciente familiar, pode também ser uma manifestação simbiótica. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Às vezes, eu posso ter acordado hoje ou em qualquer dia da semana como quem não dormiu bem, do avesso, como a gente costuma carinhosamente falar. E aí nós vamos para as nossas situações, afazeres do dia a dia, daquele jeito. Inspira e expira. E isso vai fazendo com que nós possamos também nos conectar com consciências que transitam pelo universo, sincrônicas a esta emoção, a este pensamento, a este sentimento. E graças a essas habilidades a serem aprimoradas e trabalhadas no meu ser, podemos formar um vínculo simbiótico. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Em que frequência de consciência eu quero me manter, estar e ser aqui agora? Eu inspiro, pausa, expiro, pausa e volto a inspirar. Das minhas relações diárias, das minhas relações cotidianas, quantas estão vinculadas com algum aspecto do inconsciente simbiótico? Quando duas estruturas energéticas, psicoenergéticas ou materiais se misturam, se fundem e elas perdem em algum campo, algum aspecto, a identidade própria, elas já estão numa simbiose. Quando nós nos conectamos neste grupo, nesta sala virtual na tarde de hoje, além de estarmos presentes de corpo e consciência e alma, nós também estamos interconectados em algum grau, em algum nível, simbioticamente falando. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Será que é possível viver sem simbiose? Quando de verdade a simbiose afeta, prejudica, rouba energia? Há possibilidades de simbiose ocorrerem e serem positivas? De que forma? De que maneira? Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. É sobre o inconsciente simbiótico, o encontro neste poder, na oportunidade de reflexões, de níveis de consciência que facilitam o empoderamento do ser como totalitário e indivíduo, que nos permite observar, perceber como podemos trabalhar o nosso inconsciente simbiótico aqui e agora.
Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Vai se sentindo tomando posse dos seus corpos sutis. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Para, por fim, voltar à sua morada deste momento aqui agora, o corpo físico, encaixando com suavidade e harmonia, percebendo que só o aqui e agora é real, todo o resto é ilusão. Mas esse real pode estar associado a aspectos diferenciados de consciência, inclusive as camadas do inconsciente que nós estamos estudando nesse momento no nosso grupo de estudos em psicologia transpessoal. Inspira, pausa, expira. Sente os pés, movimenta um pouquinho os dedos dos pés, pausa e volta a inspirar. No seu ritmo e no seu tempo, vai voltando para o aqui e agora, devagar, sem pressa, no seu momento, até estar totalmente de volta, centrado e concentrado nesta tarde, aqui nesta sala virtual do Poder do Encontro. E, como de praxe, eu já vou começando assim. Quem quer, precisa ou necessita falar qualquer coisa que julgue necessário nesse momento, numa frase, no máximo em uma frase. Não é um discurso, é uma frase. Falar? Estão me ouvindo agora? Melhorou? Essa frase eu falaria: eu estou feliz. Gratidão, Isilda. Quem mais? Vou falar. Eu estou triste e preocupada. Gratidão, Louremi. Quem mais? Eu estou chateada. Gratidão, Maria Silvia. Quem mais? Eu estou introspectiva. Gratidão, Van. Quem mais? Eu também estou introspectiva. Gratidão, Ri. Quem mais? Eu vou falar. Fala, Kelly. O introspectiva também me cabe, assim, estou introspectiva, mas com força para manter a fé e confiança. Gratidão, Kelly. Quem mais? Fala, cá. Liga seu microfone.
Eu reconheço a simbiose. Gratidão, Carla. Uhum. Eu estou cansado, eu estou chateado, eu estou transitando entre o bem e o mal. Eu estou. Quem mais? Será que quando eu... Fala, Lô, fala. A Carla falou, eu reconheço a simbiose, eu também reconheço, mas do outro, não em mim. Será que quando eu digo eu estou triste e preocupado, eu posso... Sou só eu, Louremi, falando? Ou podem existir outras consciências às quais eu esteja interconectado nesse momento e que de alguma forma também se aproveitam, no bom sentido da palavra, pela frequência vibratória e também possam se manifestar através de mim? Quando alguém disse carinhosamente, falando, inaugurando a tarde de hoje, dizendo eu estou feliz, e aí assim, será que é só esta pessoa que está dizendo nesse momento, ou podem existir outras tantas consciências que às vezes a gente nem sabe quais são, não as reconhece aqui agora, que também vão poder dizer eu estou feliz através de mim? Quando lá atrás, lá na Rua da Paz ainda, né? Lá na clínica, ali na esquininha, na Rua da Paz, antes de ir para a esfirraria, tá? A gente brincava e falava com uma coisa que é assim, palavras de Ken Wilber, isso não é meu Vitor não, tá? Ken Wilber tem autor, tem estudioso por trás disso. Para cada consciência encarnada, pelo menos 9 consciências conectadas a esta consciência encarnada. Vou voltar a repetir, ó. Para cada consciência encarnada, pelo menos 9 consciências manifestas presentes ali, aquela consciência. Fala, Cá. Consegue? Oi. Oi. Não, agora foi sem querer. Tá, Agora tá. ok, voltou. Tá. Tudo bem, tá. Uhum. Então, se a gente pensar um pouquinho a respeito disso, eu não sei hoje quantos milhões de encarnados nós estamos. Estávamos quase 8 bilhões. Agora, com toda essa situação, já não sei mais responder. Se já chegamos a 7, a 6, a 5, a 2, não sei dizer. Tem que ser bem honesto, né? Até porque eu não acompanho dados estatísticos todos os dias de quantas mortes, porque não são só Covid, né? A gente só está computando Covid, mas tem gente morrendo todo dia por milhões de outras tantas causas, até naturais. Então, assim, não sei de verdade, com muito respeito a todos os desencarnes, etc e tal, mas assim, não posso dizer com precisão quantos somos hoje encarnados no planeta Terra, no dia de hoje, dia 13 de março de 2021. Não sei te precisar, agora nesse horário, tá? Mas, para todos nós que estamos aqui, imagine que são bilhões. Para esses bilhões, vezes 9, multiplicado por 9. Porque cada um de nós, de uma certa maneira, está conectado a pelo menos aqueles que nos favorecem a possibilidade de inspirar bons caminhos e aqueles que de alguma forma trazem a presença da nossa sombra mal trabalhada para que possamos de alguma maneira continuar o nosso caminho evolutivo. Por que estamos falando a respeito disso? 3 coisas extremamente importantes para sempre lembrar. Psicologia transpessoal é embasada em tradições. Tudo bem? Então, hinduísmo, shintoísmo, macumba, umbanda, candomblé, cristianismo, espiritismo, todas as tradições, de alguma forma, são acolhidas e trabalhadas dentro da psicologia transpessoal. Segunda coisa, psicologia transpessoal que está além da pessoa, ou seja, o objeto de estudo da psicologia transpessoal não é o ser ego aqui e agora, para que ele consiga se realizar total e plenamente neste mundo que nós nos encontramos aqui agora, de uma forma egóica,
Claro que no caminho da individuação, respeitando uma definição do próprio Carl Gustav Jung, a gente trabalha a possibilidade de cada vez estar mais centrado no nosso eixo, no nosso self, para estar dando a possibilidade para que todas as habilidades profundas, verdadeiras, fidedignas do nosso ser possam ter condições de atuar aqui nesse planeta. Mas vamos lembrar, Terra é um planeta só o segundo na escala de evolução. Primitivos, depois provas e expiações. Então, se a gente parar para pensar, somos ainda bastante primitivos, inclusive na possibilidade de termos condições para manifestar todo o aspecto da grandeza da nossa consciência, toda a inteireza neste plano. Praticamente não é possível. Por isso que muitas vezes a gente brinca, e o brincar aqui é entre aspas, e é por minha parte, tá? E diz assim, isso aqui não é um mundo de felicidade plena e absoluta. Claro, por quê? Porque o tempo inteiro nós estamos tendo a chance de poder testar a nossa luz e a nossa sombra. Ainda vivemos num espaço bi e tridimensional. Eu pego lá um mandala para fazer a leitura, sou eu, Vitor, aqui, e o mandala projetado no papel, no desenho ali. Então aquele papel, por mais que o mandala seja meu, eu mesmo criei, mas eu ainda consigo me, hipoteticamente falando, desidentificar daquele desenho, mesmo que ele seja a minha produção. Eu escrevo um sonho que eu tive essa noite, antes de relatar para o terapeuta, por exemplo, eu estou me desidentificando, carinhosamente falando, em algum nível, alguma camada das minhas esferas de consciência, daquele sonho. Aí é como se eu conseguisse também enxergar para o sonho de fora. Tudo bem? Mas isso é ilusório, gente, porque o sonho sou eu sou o sonho. O mandala sou eu sou o mandala. Eu sou a Maria Silvia sou eu. Eu sou a Kelly sou eu. Eu sou a Lourdes sou eu. Eu sou a Carla sou eu. Eu sou a Rita sou eu. Eu sou a Vanessa sou eu. Eu sou a Loremi sou eu. Eu sou a Deusmira sou eu. Eu sou a Isilda sou eu. Nós só estamos conectados nessa sala, nesta tarde, porque em alguma camada, né, assim, hipoteticamente falando, como se fosse grandeza, né, em graus de crescimento, em escada, tudo bem? Alguma camada lá em cima, há uma conexão entre todos nós. É só por isso que a gente está aqui agora. A gente pode se olhar através desse vídeo nesse momento, enquanto não dá para ser presencial, e dizer, gente, que saudades, senti falta de estar aqui com vocês a semana passada, ou, putz, como demorou essa semana para poder passar, eu estava louco para que chegasse logo o sábado, para ver se eu conseguia roubar um pouquinho da energia de vocês, ou compartilhar um pouquinho do que vocês têm de melhor para poder doar, para eu conseguir sair daqui mais fortalecido, para quem sabe se eu consigo enfrentar mais uma semana. Mas cada um de nós tem a mesma motivação, o mesmo interesse. Ninguém está aqui à toa. Não é única e exclusivamente para atender a felicidade e os desejos da consciência bege do Vitor de que a gente tem que entrar na sala para satisfazê-lo. Não é isso. Cada um tem uma necessidade, tem um desejo, tem uma motivação, tem um interesse. E em algum ponto comum ou não comum, essas motivações, esses interesses se interconectam. Se a gente for por uma tradição, por exemplo, que aceita a possibilidade de que nós somos imagem e semelhança do Criador, muito bem, então todos nós, sem exceção nenhuma, temos lá dentro, na nossa centelha, as características parecidas e iguais de todos os outros que estão junto conosco agora. Alguns com algumas habilidades e características mais desenvolvidas e trabalhadas, outros com outras tantas que eu ainda não trabalhei a mim. Mas a gente está aqui. E quando eu falo, hoje é segunda-feira, nossa, que bom, porque só faz 2 dias que acabou o grupo. Nossa, mas ainda falta terça, quarta, quinta, sexta para a gente se encontrar de novo. Será que eu vou dar conta? Aí vai chegando sexta-feira à noite, nos últimos trabalhos, fala, amanhã é sábado, é dia do grupo. A gente está conectado ou não está, gente?
Então é só uma brincadeira para a gente pensar, não há inconsciente simbiótico? E ele obrigatoriamente tem que ser só ruim, mal, pesado. Acho que a gente já pode tomar café, né, gente? Que já falei tudo. Ouvi, o Lu Fala. acabou de vir me perguntar a hora do recreio para fazer café. Pode ser agora, então? Pode, ué. E fala para ele mandar uma xícara para cá, pelo menos pelo inconsciente angelical, para eu poder sorver os fluidos do café, tá? Tá? Manda um beijo para ele, tá, Van? Ô, Vitor. Oi, amor, Uma fala. pergunta. Claro, para todos nós. É assim. Também tem a nossa escolha daquilo que a gente quer captar, mesmo no inconsciente simbiótico, a gente pode escolher uma sintonia, tudo bem? Tem aqueles que tem. Você pode escolher uma sintonia. Por exemplo, eu trabalho muito isso comigo. A semana passada eu fiquei muito triste pela notícia e sei que não está bem a Cris. Aí eu fiquei muito mal, 2, 3 dias. Aí eu falei, nossa, eu não posso ficar caindo nisso. Então eu faço orações e vou procurar algo na minha vida que eu tenho, algumas coisas que estão acontecendo, que me faz vir a sentir mais em paz e feliz. Então, e nisso, o que eu vou estar chamando dessa energia, né, desse contato que eu vou ter, seriam mais positivos e não tão negativos. Então, eu acho, para mim, é muito válido eu não ficar... Eu estava ficando muito mal, ouvindo muitas notícias, né? Falei, não, a gente tem que ver um outro. Ontem mesmo, por exemplo, eu saí. Fazia, acho que 15 dias que eu não dirigia, me deu muita vontade de dirigir. Aí eu peguei o carro, fui para outras praias, fui observar as pessoas, inclusive eu fui nas Astúrias, que tem uma parte das pedras, aí eu parei o carro, fui olhar, fui tirar foto, aí eu encontrei 2 pessoas sentadas lendo, até eu conversei com elas, falei, puxa, que legal, aqui vim para ler, porque não tinha muita gente, e eu estava de máscara, lógico, né? Elas estavam sem. Uma delas, eu estava de distância de 1,5 metro, 1,5 metro, né? E aí ela, sem graça, ela foi colocando a máscara, mas conversamos, sabe? Então, eu acho que a gente tem que também procurar o melhor, procurar estar numa energia mais não tão densa como está tudo agora, para procurar coisas mais leves, eu acho, não ficar... Certo? Ih, tá ruim o som. Tá tendo interferências. Oi. Agora... É assim, se luz e sombra estão presentes, se o ego e persona e a sombra se faz presente nesse momento, para a gente poder estar vivenciando e atuando aqui agora, nesse mundão, a gente pode lembrar 2 possibilidades positivas. Vão existir dias ou momentos no mesmo dia, tudo bem? Que a gente está ótimo, feliz, porque está acontecendo nada. E vai ter um outro momento que às vezes também não aconteceu nada, ou pode ter acontecido, e a gente vai cair, vai falar, olha, nossa, quero ir embora, ai, posso parar tudo, não tô legal, faz parte. Agora, o que a gente precisa tomar cuidado é uma coisa que é assim, não justificar isso dizendo eu captei uma faixa negativa. Não, bem, não captou nada. Para captar, eu preciso ter abertura para isso. Tudo bem? É claro que a gente faz captação, ninguém está negando, mas para captar eu preciso ter abertura para isso.
Porque quando, por exemplo, a gente vai fazer um trabalho de assistência espiritual para a tradição espírita e vai lidar com irmãozinhos mais necessitados, não obrigatoriamente eu vou passar mal do jeito como aquela entidade está passando. Eu posso sim sentir as dores, os pesos, parará, etc e tal, que estejam ali junto com ele. Mas aquilo é passageiro. Veio, fez o trabalho que tinha que ser feito e acabou ter logo passar bem. Outros momentos não, a entidade até foi recolhida, nem ela quer ficar em contato com a gente, mas a gente fica com aquela sensação esquisita, como se de verdade ainda tivesse no sofrimento. Então é nesse momento que vale a pena a nossa reflexão. Por quê? Porque assim, ninguém chega para a nossa existência nas mais diferentes camadas de consciência. Tudo bem? Vamos lembrar dos 9, que a gente começou a tarde brincando a respeito disso, à toa. Eu só fui lá, eu vou dar um exemplo. Eu hoje atendi no consultório, e olha, eu vou até criar uma situação, porque não é real, mas eu só atendi hoje, atendi 2 prostitutas aqui no consultório hoje, online, mas elas são prostitutas. Ué, se eu atrair 2 prostitutas, tem uma parte prostituto Vitor que precisa ser trabalhada. Se caiu na minha rodinha de P3E, passe de desobsessão, tudo bem? Né? Assim, uma entidade raivosa, parará, etc. Tal, ela só é capaz de poder estar ali naquele grupo porque tem algo em mim que eu preciso me trabalhar para poder ajudar o processo de evolução. É dela que a gente está falando. A terapia é dela. O processo é dela. A paciente é que é prostituta. Ué, mas eu atraí para mim. Então é sinal que tem uma prostituta que mora aqui dentro. Senão não tem nexo. Se nós estamos vivendo num mundo para nos aprimorarmos, não dá para poder dizer que qualquer coisa que aconteça na minha existência não faça sentido nenhum. E aí o desenrolar, o destravar de todo o conteúdo que o Crema vai trabalhando sobre o inconsciente simbiótico, o problema não é ser simbiótico, é a serviço do que ele está. Você levantou a mão? Fala. Eu ia comentar, né? Eu tenho percebido que sempre no final de menstruação eu fico triste, né? E fico tentando achar o que é que me deixa triste. Né? Fico tentando negar, vamos dizer assim, essa tristeza. Eu concordo com a Isilda, a gente tem que tentar buscar meios de levantar a nossa autoestima, as nossas sensações. Só que, por que renegar também essa tristeza? Né? Por que eu não posso acolhê-la e sentir, mas não me afundar nela? Mas sentir, acolher e depois de um tempo, ok, vamos bola para frente. Né? Eu acho que a gente está muito num mundo onde eu não posso sentir raiva, não posso sentir tristeza, e quando eu sinto é isso. Eu tenho uma amiga que tudo que ela sente são as energias externas que faz ela sentir. Né? E eu? Por que eu não posso? Então, eu penso muito, venho pensando muito nisso. Por que renegar tanto? Por que será que a nossa tradição, e não as tradições filosóficas e escolas de religare, não. A nossa tradição onde nós estamos inseridos hoje, nesse arquétipo, nessa manifestação simbólica que nos encontramos agora, nos determina de que nós temos que buscar a qualquer custa uma felicidade impossível de ser atingida. Talvez eu até deixe de ser feliz aqui agora, porque eu não aceito a dor que eu estou experimentando nesse momento. E porque tudo tem que ter uma causa. Sim, é uma verdade, tem. Mas nem todas as causas não são cabíveis de serem perceptivas aqui agora. Vão ter coisas que a gente não vai ter condições de saber. Você vai ficar procurando. Por quê? Porque não vai ser dada a resposta oficial nesse momento. Ou seja, a verdadeira causa que motive aquilo. Talvez porque não seja permitido. Talvez porque a gente não tem estrutura para poder lidar com isso nesse momento. Então você falou uma coisa extremamente importante, Van.
que é assim, né? Há uma luta desenfreada de vamos tomar uma pílula para poder fazer de conta que o mundo é cor-de-rosa. Que eu preciso sair desse estado que eu me encontro a qualquer custo. Tá, mas enquanto eu não olhar para o que esse estado quer, precisa ou necessita de mim, ele vai continuar me perturbando, me aborrecendo. E aí, quando você falou em algum momento, depois de eu acolher a dor, ou a sensação que eu não estou gostando de experimentar aqui agora, tudo bem? Então, eu fui lá, acolhi, vi, perguntei a serviço do que tá, tal. Aí eu pego e eu toco a vida, tá, mas para cada um isso tem um tempo, tá? Né? Porque a gente não pode determinar que, olha, você tem 2 dias para sofrer. A partir dos 2 dias e 1 minuto você já tem que mudar. Não é assim, não é. Um vai ter um tempo maior, o outro em 2 segundos resolveu. E isso não nos torna melhor ou pior do que ninguém. É o tempo de amadurecimento que cada um de nós necessita para lidar com aquele estágio. Se a gente for parafrasear carinhosamente lá Elizabeth Kubler-Ross, que brincava lá com a história a arte do morrer, né, entre outras tantas possibilidades nesse sentido, ela dizia que o luto ele é individual. Até 2 anos ainda é considerado normal. A partir disso, começa a olhar com mais atenção. Por que é normal? Porque é o período que talvez eu necessite, até para poder, não vou fazer nada, vou ficar só enlutado, estou negando, não quero, parará, tá, tudo bem. Depois eu vou tentar fazer barganha, né? Eu vou olhar e falar, será que eu consigo tomar uma pílula e sair disso? Depois eu vou começar a cair num aspecto de aceitação. Tá bom, tem momentos que eu estou enlutado mesmo. E depois eu posso investigar o que esse lutamento precisa de mim aqui e agora. E a hora que eu aprendo com o processo, o próprio luto se transforma. Ninguém está negando que a ajuda externa não seja necessária, muitas vezes é. Até a própria medicação psiquiátrica, tá? Ela muitas vezes é necessária para tirar o indivíduo de um estado que atenta contra ele mesmo ou contra a vida de outrem. Tudo bem? Então, nesse sentido, que ele pode tomar uma atitude até para poder lidar com eu quero morrer, mas ele por ele, não ele no sentido de envolvendo outras consciências. E aí tem condições de poder se trabalhar. E uma pessoa que está só depressão, ela não consegue muitas vezes enxergar o que está acontecendo, outras formas de lidar com a realidade, porque tudo é só depressão. Então eu também posso ser um facilitador para ajudar a vivenciar a depressão, mas em contrapartida, mostrar outros elementos, tá aí se for por aqui. E o que podemos fazer com relação a isso? Enquanto vai deixando a depressão ser vazada, falar sobre, né, assim, relatar aquilo que está acontecendo. Mas eu também não posso deixar o indivíduo só ali naquele estado, porque vai se matar mesmo. Que mais? Vi, na hora que você falou do Cada Um Tem o Seu Tempo, eu ainda não comecei a ler, mas eu lembrei do livro, né? Não apresse o rio, ele corre sozinho. E uma coisa interessante, eu não li o texto, né, de hoje, não li a parte do capítulo. Mas você já foi aluna do Crema. Mas mesmo assim devia ter lido, até com outro olhar. Mas é interessante que essa noite eu sonhei com uma pantera negra. E foi muito assim, eu estava dentro de casa, a gente tinha dormido, e tinha dormido com a porta aberta. Quando eu acordava, que eu ia dar, né, tem um portãozinho para os cachorros não entrarem em casa, que eu ia olhar, tinha vários gatinhos pretos brincando com os cachorros. E quando eu olhava do lado assim, uma pantera enorme, e ela simplesmente olhava para mim e continuava olhando para os gatinhos. E daí eu fui buscar significados, né? Eu sei que dentro do xamanismo a pantera negra tem um significado muito forte, né? Não lembrava qual, mas um dos significados da pantera quando ela está assim, mansa é de proteção e é dizendo exatamente isso, cada coisa no seu momento, não a pressa. Então, se a gente pensar na possibilidade de que às vezes a gente está correndo de maneira desenfreada para poder buscar uma vacina que funcione, uma cura que funcione,
Será que a gente já trabalhou tudo que precisava para chegar na cura? Será que estamos na prontidão? Ou está todo mundo vacinado, está garantido que o vírus está aí combatido, carinhosamente falando? O que a gente vai fazer? A gente volta para o estado de vida que a gente estava? Que foi o que causou, inclusive, a aproximação desse vírus que vem de uma outra esfera para cá? Então, que coisas de verdade será que precisam ser modificadas? Tá, mas eu tô cansado, não quero mais brincar desse jeito. Alguém citou aí, carinhosamente falando, que assim, nossa, uma médica infectologista do Emílio Ribas determinou que pelo menos até dezembro, pelo menos, não é garantido. Até dezembro é todo mundo de máscara. Máscara, álcool gel, parará, independente se vai estar vacinado ou não. Veja, eu vou voltar à afirmação dela. Pelo menos. E eu acho que eu já vou para a balada amanhã depois que eu tiver na terceira dose da vacina. E que tá tudo bem. Isso não é inconsciente e simbiótico se nós pararmos e observarmos? Fala, Loremi. Eu nunca enxergo se eu tô... Porque agora eu não apareço... Na minha tela eu não me apareço mais. Então eu nunca sei se a mão tá levantada ou não. Mas isso que você está trazendo, Vitor, do comportamento das pessoas, também do comportamento do vírus. Nosso, né, Lori? Sim, né? Do nosso comportamento, do comportamento do vírus e dessa questão de esperar a vacina e se depois disso o que vai acontecer, aí reside muito da minha preocupação, porque o que eu tenho percebido é que parece que o vírus, ele veio com a missão, ele quer que a gente, né, desacelere, que a gente pense melhor, que a gente faça de outra forma, que olhe para o coletivo, mas parece que todo mundo ainda está muito no individual, muito no próprio umbigo. Então isso é preocupante. Será que é nessa camada que 2/3 da população vai deixar o planeta? Não sei te responder. Não sei. Mas isso já é dito pela própria espiritualidade, né? Então, que 2/3 do planeta será dizimado. Agora, não sei se é nesse episódio. Eu não posso determinar isso. Eu não estava lá no concílio quando isso foi trabalhado e visto. Então, eu estou falando uma bobagem. Mas que a gente tem que começar a observar essas características no nosso dia a dia. É brincar com uma coisa que é assim, é vir para o consultório às 6 horas da manhã e arrumar uma encrenca na rua com alguém que estava correndo no meio da rua. E quase atropelar a pessoa. O ser evoluiu? Claro que não, né? De quem que você está falando? Do Vitor, claro. Não podia ser de outra pessoa. Então o caminho continua o mesmo. Está evoluído? Não. Mas usa máscara, o álcool gel, parará. E a alma foi trabalhada com álcool gel ou não? Ah, então é disso que a gente está falando. É desses estados de consciência. Rita, você ia falar alguma coisa, Ritinha? Sim. Isso que a gente está trazendo agora a respeito, principalmente do que está acontecendo da pandemia com relação a esse vírus, está me ocorrendo assim, será que nós não estamos passando justamente por por esse processo que a Elisabeth Kubler-Ross fala, né, a respeito no livro dela, né? Do tipo, primeiro assim, a gente nota, primeiro que eu adoro essa autora, né? Eu já li quase todos os livros dela, né? E se você for pensar o que está acontecendo com a população, eu acho que existe aí uma grande negação com relação ao vírus, né? A gente sabe que esse vírus existe, que está dizimando muita gente. Eu, por exemplo, já tomei as minhas 2 doses, mas eu não tenho coragem de sair na rua sem máscara. E vou usar por muito tempo, até que me garantir que sem máscara eu não vou contrair o vírus, que não vai garantir nada, né? Então, se a gente for pensar como ser humano, nós estamos passando por um processo de, primeiro, que é a negação, né? De que, olha, não vou pegar o vírus, porque eu acho que o que passa é assim,
os outros pegam, eu não, né? Depois vem a coisa da raiva. Por que tinha que aparecer esse vírus agora, acabar com os meus sonhos? Isso eu ouço de paciente. Acabou com os meus sonhos, acabou com os meus projetos, acabou com a minha vida financeira, né? Esse é um segundo passo. Aí depois a gente começa a negociar. Ah, mas espera um pouquinho, eu vou ali, mas volto rápido. Não vai acontecer nada. E se eu usar o máscara, será que eu posso sair? Né? Será que eu posso sair, ficar um pouquinho naquele lugar? Não vou incomodar ninguém, não vou... Isso aconteceu comigo. Quer dizer, eu estou vacinada, meus pais vacinaram e já querem que eu vou para lá. Eu falei, calma, a vacina não é garantia de nada por enquanto, né? Mesmo porque eu tomei a segunda dose faz 10 dias, né? Eu acho que depois vem ela fala da depressão, né? Eu anotei aqui a ordem. Então depois vem aquela depressão que todos nós estamos passando, no sentido, puxa vida, quero sair de casa, já estou de saco cheio, não aguento mais, preciso sair. Aí você sai, você vai até o supermercado comprar 1 litro de azeite só para você sair um pouco, né? Vai comer um docinho, conversa com as amigas para tentar driblar essa depressão, né? Põe a cara na janela, vê os passarinhos, vê a chuva, tudo para a gente poder se distrair, né? Ontem mesmo assisti um desenho. Falei, hoje eu vou ver desenho, porque eu não aguento mais. Aí assisti um desenho de feiticeira, né? Que a menina voa na vassourinha, eu me imaginei voando na vassourinha, livre, solta, né? Um desenho japonês super bonitinho, né? Que ela corre atrás de uma flor encantada, né? Eu falei, não, chega, não tô vendo mais notícia. Até que eu acho que vai chegar na aceitação de que, olha, ou a gente faz isso ou a gente morre, né? Então eu acho que nós estamos passando por esse processo de morte mesmo, né? Não só morte física, mas morte de todo um comportamento social de que vai ter que mudar, né? Principalmente no cuidado com o outro, né? No respeito com o outro, né? Não é só a máscara para me proteger, é para proteger o outro. Eu acho que as pessoas não entenderam isso ainda, né? Essa semana mesmo eu vi pelo telejornal que 2 enfermeiras contaminadas cuspiram no rosto de uma policial. Quer dizer, enfermeira, sabendo do que está acontecendo, que está no grupo de risco, que está à frente da... Quer dizer, são estados de consciência mesmo. Não tem outra palavra para isso, né? Não tem outra palavra para isso. Então, eu acho que, acredito que esse vírus, eu acho que não vai ser nem o primeiro, não vai ser nem o último. Ou a gente aprende, ou a gente aprende, né? Eu acho que essa simbiose... Por que a simbiose? Porque nós temos que cuidar um dos outros mesmo, né? Afinal de contas, a gente não está num planeta para evoluir. A gente está aqui sozinho? Não, né? Então, se a gente for pensar assim, ninguém é melhor nem melhor. Uns podem estar um pouquinho mais adiantado na sua cor púrpura, outro pode estar na sua cor bege, mas somos seres humanos. E se a gente não se ajudar, se a gente não tiver consciência de que ou a gente se une para combater esse monstro, ou nós vamos morrer de qualquer jeito. Mas não no sentido da vida humana, porque isso a gente vai mesmo. Mas deixar morrer o que não funciona mais, né? O que não faz mais sentido. Essa corrida desenfreada por causa de dinheiro, por ter o carro mais bonito. Ai, meu vizinho comprou uma Mercedes. Ah, então eu vou comprar um Audi, né? Eu acho que está na hora da gente partir para esse tipo de mentalidade de que nós estamos aqui no planeta para ser, não para ter, né? Nós temos o direito de ter? Temos sim. Trabalho, dinheiro é ótimo. Mas o uso que nós estamos fazendo desses recursos que nos foram dados é que está errado. Porque a gente estava numa corrida tão desenfreada
que ninguém se conversa. Bom, ainda acontece um pouco, mas diminui um pouco. Ninguém se conversava mais, né? Ninguém almoçava, você ia almoçar, ninguém estava presente mais. Estava presente com o quê? Com o celular na mão, né? Comendo ali, com 5 amigos em volta, com o celular na mão e comendo. Então, eu penso que esse vírus veio de uma forma, de outra esfera, por uma mudança de consciência. Ou a gente muda essa consciência, ou nós vamos ser aniquilados mesmo, né? E assim, a gente não vira consciência com uma chave, né? Porque a gente acaba criticando as pessoas que se aglomeram, as pessoas que enfim, que estão passando o vírus, às vezes sem nem mesmo saber que está passando esse vírus. Então, eu acho que a questão da mudança de consciência é uma coisa gradual, né? É uma coisa gradual que nós vamos ter que ter paciência para que isso aconteça, né? Lógico que a gente vai ajudando um ao outro, mostrando, principalmente para os mais novos, de que eles não são super-heróis, que eles não são peças intocáveis, que o vírus não vai chegar perto, chega, né? Mas eu acho que esse vírus veio para essa mudança, para um olhar diferente que a gente tem que ter, global, né? Não é só um olhar individual, é um olhar global, que nós fomos colocados aqui para evolução, mas uma evolução de uma forma positiva, né? No sentido de ajudar uns aos outros, crescer individualmente, mas ajudando uns aos outros. Se a gente não tiver dessa vez, eu acho que coisa pior vai vir. Ou a gente aprende ou a gente aprende. Eu estou pensando muito nisso. Eu acho que esse é o caminho, né? Tem pessoas que estão aí negando, até que o vírus não pegar e matar a família inteira, né? Eu acho que esse é um processo doloroso pelo qual nós tínhamos que passar, porque nós estávamos muito dispersos, muito ligados em outras coisas, e esse vírus nos obrigou a olhar, não, somos seres humanos, vocês estão aqui para evoluir, ou evolui ou evolui. A própria manifestação do vírus é uma possibilidade da gente poder perceber que existe inconsciente simbiótico. Porque dependendo do tipo de frequência onde nós estamos ligados, nós atraímos isto ou aquilo. Então aí volta a nossa grande chance para a gente poder questionar. E tem uma coisa interessante que é assim, né? Por que a necessidade de escândalos? Para que a gente possa ser chocado no nosso status quo, na nossa condição de estar dentro de uma caixinha protegida. A hora que eu olho para algo que me escandaliza, se eu não sou o produtor do próprio escândalo, no caso, né? Mas há uma necessidade para quê? Para que eu, de alguma certa forma, possa ser chamado à luz da consciência num outro estado de manifestação. Já foi dito na tradição católica cristã. Tudo bem, ai daquele que produzir o escândalo, porém, ele é necessário para trazer à luz da consciência uma camada imensa de uma grande massa de população que não presta atenção nas coisas que estão acontecendo. Então, talvez a gente precise sim olhar o aglomerado, precisa olhar aquele que vai cuspir na cara do outro, que, né, como você citou no caso, né, enfermeiras, profissionais da saúde, que vão cuspir na cara de um policial que também é servidor do Estado, do governo, né, elas estão infectadas, elas estão produzindo. Para quê? Para que isso chame a atenção da grande maioria de uma população e diga, olha, alguma coisa precisa ser feita. Desde a questão do nível aqui agora, eu faço parte disso, até a própria possibilidade de como é que eu transformo esse estado de consciência e passo a atuar de uma outra maneira. E só para completar, Vitor, só para estar me ocorrendo assim, e a gente precisa pensar numa coisa, esse vírus ele tem consciência. É um vírus inteligente, que já falaram que ele é inteligente, né? Que ele tem uma chave que ele vira e penetra na célula. Né? Então nós temos muito que aprender a esse respeito. Ou a gente aprende, ou a gente, vai embora.
Se cada um pensar na possibilidade que está atraindo aquilo que necessita, não o que quer, egoicamente falando, a chave talvez esteja aí. Então é bom a gente poder parar e observar, porque a gente focalizou na questão do vírus, mas é assim no nosso dia a dia. Os nossos relacionamentos pessoais, a gente com a gente mesmo, a gente dentro de casa, a gente com aquele empiastro que nos aborrece, o empiastro conosco, aquele filho que dá trabalho, aquela irmã que não sei o quê, aquela mãe que não cala a boca, aquele pai que tal coisa, o outro que faz tal situação, aquele paciente que age, pensa e sente só dessa maneira. Ué, mas quando a gente observa tudo isso, a gente está falando de várias camadas desse inconsciente que a gente está estudando, e em específico deste simbiótico. A simbiose só acontece quando há prontidão para algo ser observado e trabalhado e eu não conseguir observar antes daquilo se manifestar. Só por isso a simbiose acontece. Há ganho de ambos os lados. Eu agia de um determinado jeito, exemplo, né, um padrão, tudo bem? E aí, assim, é muito difícil fazer. Adoro chocolate, ótimo. Enquanto não faz mal, tá tudo bem. A partir do dia que aquilo começou a fazer mal para o organismo, esse padrão não funciona mais. Mas é difícil largar, porque há um vício, há uma simbiose com o chocolate. E é embasado nas outras tantas consciências às quais estamos ligados para continuar na dependência, por exemplo, do chocolate. Por exemplo, no vício do roubo, por exemplo, no vício da dependência sexual, da dependência química. Por exemplo, seja na possibilidade de poder ser só agressivo. Por exemplo, ser a possibilidade de não estar empoderado e se posicionar. E o se posicionar não é se impor para o outro. É aquilo não tá bom, você se retirar daquilo que não tá bom. Não, a gente fica, vai ficando, e fica, e vai ficando. Mas não é como uma coisa negativa, é para a gente poder observar que há um costume nisso. O que vai ser de mim se eu não tiver mais essa característica? O que vai ser de mim se eu não puder mais comer chocolate? O que vai ser de mim se eu sair dessa história? O que vai ser de mim se eu não fizer mais parte desse grupo? O que vai ser de mim se... Então, quando a gente começa a entrar nessas questões, eu estou começando a observar qual é o vínculo simbiótico que existia. E lembre, na simbiose, uma das partes suga, a outra é doadora. Mas esse vínculo pode ser modificado. Aquele que agora está sugando pode ser o doador daqui a pouco da mesma relação, numa outra questão específica. Porque é autonutrido. É como se uma coisa dependesse simbioticamente falando da outra para coexistir. Eu publiquei uma figurinha no Facebook para poder alertar o que a gente ia estudar hoje, desse inconsciente simbiótico, que é isso. Eram duas esferas e elas se interpenetrando uma na outra. E aquela parte que está interpenetrada deixou de ser individualidade. Se nós estamos mergulhados numa energia chamada fluido cósmico, como que não existe inconsciente simbiótico? Como pode dizer que não existe inconsciente simbiótico? A minha atitude é efeito borboleta. Aliás, a gente deveria assistir esse filme, tá? 1 e 2. A minha atitude aqui agora vai interferir lá em Andrômeda. Vai interferir em Andrômeda. Toda atitude nossa reproduz no cosmos. Toda atitude nossa reproduz como ondas no cosmos. Perfeito. E quando você está falando de simbiose, estou me lembrando que em terapia de casal a gente diz que há uma simbiose e que sempre um faz aquele papel de complementar do outro, né? Aí, muitas vezes, se inverte, ou não, ou continua complementar pelo resto da vida. É 4h23, nossa, começa a bater forte. Perfeitíssimo, perfeitíssimo. Muito legal poder perceber isso. O Luiz falava muito isso, ele falava assim, quando você falou aqui
uma coisa de que quando você está com uma vibração muito baixa, você está andando na rua, o outro está do outro lado da calçada, você pega o vírus da gripe que está com ele. Porque você está tão aberto né, que aquele vírus encontra em você uma simbiose, ou seja, uma afinidade também, né? E você capta esse vírus. E o outro que está lá no meio de trocentos, com uma baita de um resfriado, uma gripe muito forte, não pega nada. Legal a gente poder perceber isso, né? Observa que tudo depende do nosso estado de consciência. Não podemos julgar, vou voltar a insistir, tá? Qualquer um que tenha contraído esta ou qualquer outro tipo de situação. Não podemos, porque não então pegou porque estava com uma frequência baixa. Talvez, de uma certa forma, tivesse um comprometimento para poder atrair esse tipo de virose e assim e lidar com a situação da maneira como tem que ser feita. Tá tudo bem. Mas a gente não tem a autoridade moral para enxergar todo o campo de consciência da pessoa, do aqui e agora e de todo o histórico dela, para dizer, é por conta disso, é por conta daquilo. Nós aqui não temos essa competência. Há algo que tem, mas não somos nós. E mesmo porque tem um monte de gente que contraiu esse vírus, tomou lá a medicação e ficou bem. Com certeza. Tomou vacina e tomou a medicação e ficou bem. Quer dizer, naquele momento ele entrou em contato com o vírus por N fatores, não sei quais. Quer dizer, como é que a pessoa estava ou deixou de estar, se aquilo é algo que ela precisa na vivência dela, para um aprendizado, para um aperfeiçoamento, não sei. Porque acaso não existe, né? Então, assim, claro. Todos nós, como eu acho que a Rita colocou super bem, por que todos nós estamos vivendo uma situação dessa? Dizem algumas mensagens que eu tenho recebido, eu não sei se vocês têm recebido, que nós nos compromissamos antes de reencarnar, todo esse mundo de gente que está no planeta nesse momento já sabia que ia passar por isso, mas que nós nos comprometemos a aqui estar, assim como aqueles que estão desencarnando a mesma coisa. Então, tudo é aprendizado, tudo é para uma modificação. Quando a gente fala aprendizado, assim, tudo é para uma modificação mesmo do estado nosso de consciência. Sim, sim. Você ia falar alguma coisa? Desculpa. Estava escutando e minha cabeça fica, né? Ontem eu conversando com o Lu, e eu lembro que, sei lá, 2015, 2016, eu estava numa fase muito de desconfiar realmente se existia um Deus, né? E eu tinha uma amiga que frequentava o espiritismo e ela falava que tinha uns dizeres que nunca foi realmente Chico Xavier que disse abertamente, mas diziam que ele tinha comentado que em 2019 nós passaríamos por uma guerra, né? Para ter toda essa alteração de planeta, de expiação e provas para um novo planeta. E eu ficava, imagina que isso vai acontecer e tal. Quando foi em 2019 que eu comecei a frequentar a Casa do Consolador, lá se dizia isso, se repetia isso. E eu acredito que isso que a gente vem passando já é muito disso, né? Só que, de verdade, eu me questiono se é só o vírus. Porque, assim, a gente está falando do vírus, e está tendo uma briga política enorme, né? A gente está vendo questões, desculpa se alguém é partidário ou não, mas, por exemplo, de liberação do Lula, né? De uma possível retomada dele, como que vai ser esse país se ele retomar, ou qualquer outro presidente, porque quando a gente pensa em candidatos possíveis, quem são os candidatos, né? Então, eu não esqueço uma aula sua, Vi, que você falou que assim tem muita luz nesse mundo para trazer as sombras, né? É que você repetiu agora de novo, né? Está sendo colocada uma luz para trazer toda essa escuridão à tona, né? Para ver o que acontece. E é muito interessante porque as pessoas que se dizem corretas para o coronavírus,
né? Ah, eu uso máscara, eu uso luva, sei lá, eu uso álcool gel, eu uso isso. Teve uma discussão na sala das mães, da sala do meu filho, não, porque tem que trocar máscara 3 vezes, não, porque você não pode descartar máscara descartável, mesmo em qualquer lugar, é uma discussão absurda. E daí, assim, quem pega o vírus é quem não se cuida. Desculpa, gente, eu não acredito nisso, né? Você se cuidando ou não cuidando, você pode pegar o vírus. É lógico que você se cuidando, você delimita um pouco, mas não significa que você não vai pegar. Então, e agora mesmo eu vi, e isso me deixa muito... A minha irmã é uma dessas que está na frente, briga por conta de política, briga por conta de feminismo, briga por conta do coronavírus. Estava até, sei lá, quarta-feira trabalhando no Pará e agora eu vi que ela está na casa da minha mãe, né? Isso me... Porque, assim, é muito discurso e pouca ação, porque a ação, ela só vem o que me beneficia, o que aos outros, tô nem aí, né? E daí, agora, aqui com a página aberta no texto, eu vejo uma frase assim, que é essa visão holística que falta, a visão do todo, né? E ele coloca que a visão holística, ela integra e supera a dicotomia entre o materialismo e o espiritualismo, através da aliança entre o profano e o sagrado, entre o visível e o invisível, entre a existência e a essência. E, para mim, volta naquilo que eu tanto acredito que o Buda sempre diz, o equilíbrio, a equanimidade. E a gente está longe disso. Eu acho que a gente está muito longe disso. Vitor, ouvindo vocês aqui e pegando o link do que eu venho sentindo, principalmente de ontem para hoje, eu venho trazendo para a minha vida alguns questionamentos dessa questão da simbiose. Eu nem lembrava que era esse o tema de hoje. Mas de aonde está o outro e onde eu estou e o que é nosso. E aí, por uma questão de querer olhar para as minhas finanças, que é assim que veio o meu questionamento, eu comecei a olhar para isso, que está tudo tão misturado, todo mundo e tudo tão misturado, que ninguém mais sabe o que é seu e o que é do outro. E muito menos o que é nosso. E é exatamente isso que eu estou desenhando aqui, porque eu comecei a questionar minha planilha financeira ontem à noite. Eu dizendo, gente, o que me incomoda aqui, se está tudo tão claro, o que é que está aqui, esses números e tal. E eu cheguei para mim à conclusão de que o que me incomodava era não enxergar o todo. Eu não conseguia enxergar o todo. Eu precisava enxergar o todo. E aí eu comecei a rascunhar mandalas. E aí eu consegui chegar num gráfico de entender o que era de cada um, o que era de responsabilidade de todos e o que se gerava de resultado disso. E aí eu criei um gráfico, agora eu vou recriar as planilhas, e agora eu estava aqui desenhando com vocês a mandala disso tudo. Já não sei se vai dar para ver por causa do fundo, mas tem uma mandala que saiu disso, depois eu compartilho com vocês. Depois compartilha lá no WhatsApp. Porque eu acho que talvez seja um pouco disso que está faltando. A gente se misturou tanto com tantas coisas que a gente já não sabe mais o papel de cada um nesse processo e o que é de responsabilidade de todos nós. E o que nós geramos de resultado com tudo isso. E acho que aí está sendo esse exercício, né, de cada um tentar olhar para esse processo e tentar se reconhecer nesse processo e também tentar perceber qual é o resultado que a gente vem gerando de tudo isso. E tem uma coisa extremamente importante nisso que você falou, Carla, porque assim, quando a gente se mistura e se perde, é porque nós já estávamos perdidos. Eu não estava empoderado, então eu não entrei em qualquer relação que seja ela empoderado. Eu já estava tentando encontrar no outro o complemento, como a Maria Silvia colocou anteriormente, daquilo que eu não reconheço e não aceito em mim. E aí o que acontece? Isso já causa simbiose, porque de repente eu descubro em você a mulher empoderada que falta no meu ser homem masculino empoderado. Aí eu gosto da Carla, eu começo a me envolver com ela. Mas por quê? Será porque eu estou de verdade envolvido com a Carla ou é porque é essa projeção daquilo que eu gostaria de ser e ter em mim que está lá projetado nela? E aí eu acho que eu me apaixonei pela Carla, eu vou viver com a Carla. E aí vira uma bagunça, porque a gente começa uma relação simbiótica, não de empoderamentos.
Por isso que até o próprio Luiz brincava com uma coisa que era assim: todo aquele que a gente encontra para se relacionar, e do qual eu também faço parte, tá? O namorado vai entrar na sala aí em qualquer momento dessa tarde. Então, assim, não tem nada a esconder em relação a isso. A gente fala muito sobre essa questão. Eu só sou capaz de encontrar um Fernando com essas características adequadas ou inadequadas graças àquilo que eu preciso. Porque tem a ver com as minhas projeções e com as minhas introjeções. E o inverso é verdadeiro. Então, esse é o grande X da questão. Às vezes a gente pensa que assim havia alguma coisa... Onde foi que a gente se perdeu? O que não estava adequado para fazer a gente cair nisso? Não. É porque a paixão é cega. Então a gente só olha, ai, que boca linda, nossa, ela fica tão bem, tão com esse cabelo, né? Assim, o Fábio que me desculpe agora, tá? Ai, que gostosa, que papapá, parará, etc e tal. Tá bom, me apaixonei, ótimo. Aí a Carla, a mesma coisa para com o Vitor. Só que a gente esqueceu de olhar e não teve tempo, nesse estado de consciência, nesse momento, para poder enxergar as nossas projeções colocadas no outro. E a própria paixão não permite isso. A paixão já é eu encontrar no outro aquilo que eu não reconheço em mim. E aí o que eu vou fazer? Eu me vinculo a ela, pronto. Passado 2, 3 meses, algum tempo, parará os anos. Nossa, gente, mas quem é essa pessoa que está aqui do meu lado? É aquela que, de uma certa forma, eu me encontrei lá atrás. E isso é para qualquer um de nós, tá? Não pense que eu estou falando de você ou de você, inclusive para mim. Para que a gente possa poder perceber, espera um pouquinho, ó, o que de verdade é seu, que ficou colocado ali no outro, e no seu desempoderamento você acabou depositando e colocando na expectativa de que o outro vai fazer, que o outro vai suprir. E não vai. O Luiz tinha muita razão naquilo que ele dizia. Não supre. Ah, você queria ser amada? Ame-se em primeiro lugar. Ah, você queria ser respeitado? Respeite-se em primeiro lugar. Ah, você queria... Tudo bem que tinha uma dose exagerada ali, muitas vezes até voltado para o ego, claro. Né? Até porque a gente sabe que ele também falava como nós e não aplicava. Então, mas tudo bem, como o professor foi bom, não posso negar, né? Mas a gente brincar com uma questão importante que era assim, tudo bem, ok, qual é a minha parcela de responsabilidade em relação a isso? Que eu posso fazer? Porque eu voltando para o meu eixo de self, de empoderamento, as simbioses deixam de existir. Aliás, há uma frase no livro do próprio Crema, aqui agora, lá no final do capítulo, peraí que eu vou achar, eu vou ler para vocês. Olha, é o início do último parágrafo, que ele começa assim: do ponto de vista da saúde, a questão talvez mais importante com relação ao inconsciente simbiótico é a do centramento. Por quê? Porque é isso que vale. Eu só sou capaz de estar em simbiose quando não há centramento. Quando são dois empoderados, não há simbiose, há compartilhamento. Porque eu entro com a minha parte e você entra com a sua. Quando eu estou fora desse eixo, desse ponto de equilíbrio, eu estou vivendo e transitando na questão do ego. Fala, Vanessa. É uma frase do Crema que eu, mais ou menos assim, né, que eu gostei muito. Ele falava assim: quando você não está no centro, quando você está nas extremidades, você está no externo, você é sempre um estrangeiro de si mesmo, porque o lar é o seu centro. Né? Para mim, pegou muito essa frase dele, né? Porque é exatamente isso. Você sai do seu país de origem buscando resposta, mas você sempre vai ser estrangeiro, porque a resposta está dentro, está no seu centro, né? No seu lar. Muito bem lembrado isso, e assim, olha como as coisas estão extremamente vinculadas. É por isso que a gente vai trabalhar Clarice Lispector na semana que vem, imediatamente na semana que vem. Porque ela fala disso, do estrangeirismo. Ela fala do estrangeirismo, a Clarice Lispector. O estrangeiro é aquele que é o outro, do qual eu não acolho, não encontro em mim mesmo. É aquele que eu não reconheço. Aliás, propaganda para o podcast dessa semana, Café Transpessoal, que já está no ar no Spotify. Se Eu Fosse Eu, poema de Clarice Lispector, que está declamado lá, e algumas palavrinhas de reflexão para que todos nós possamos crescer com relação a isso. Tudo bem? Propaganda, gente, do Café Transpessoal do Vitor, da semana passada, retrasada, agora eu não lembro.
sobre verdades e mentiras. Isso, Também isso. tem tudo a ver. Tudo a ver com esse conceito. E aí vai fazer mais sentido no que a gente vai trabalhar também na semana que vem. Tudo bem? Eu vou desligar a gravação por 5 segundos que eu vou conversar com vocês a respeito de um outro tema.